funcionar e tudo mais. Diferente do original, é assim as travas dele. Certo? Lá não, lá no hospital mesmo ele é completamente diferente. Aqui é a colimação, a gente consegue visualizar, só tem que apagar. Mexe aqui, ó. Isso aqui é a famosa colimação, que a gente vai colocar somente do tamanho da estrutura. Aqui a gente vai angular. Uma pergunta. Sim. Isso existe mais modernos ou ele é o moderno? Existe, né? Existe, só que assim, braço didático, nível didático é esse. Tem algumas escolas algumas faculdades, na verdade, que eles utilizam um equipamento de verdade, porém que não está em uso, eles tiram uma ampola, entendeu? E usa todo o resto. Mas faculdade sempre vai ser esse simulador aqui, ó. Aqui ele está lá o centímetro da altura, o centímetro da distância, ó, colocado na parede. Na clínica ou no hospital, geralmente ou é no teto, certo? Ou é na parede mesmo, da coluna. Da coluna ou é na parede ou é no teto. Alguns locais se colocam no trilhozinho que ele vai e volta. Todo o equipamento, gente, ele foi feito para facilitar a nossa vida, certo? Tudo que ele fizer aqui vai ser para ajudar a gente a posicionar o paciente. Aí é só um membro, tipo, só o braço, só a mão, ou ele pode... Não, a gente faz tudo. Faz tudo aqui, né? Tudo. Vamos fazer a demonstração. Aqui a gente chama de portebook ou grade antidifusora, que é onde a gente vai colocar a placa e fazer o exame do paciente deitado. Só utiliza isso aqui quando a estrutura é maior que 10 ou 15 centímetros, ou seja, mais espessa, como coxa, pelve, joelho também precisa ser feito aqui. E aqui também. Aqui é a estativa que eu falei pra vocês, que a gente faz tórax. Ó, a gente coloca a placa aqui dentro também. Essas linhas aqui é mais só para você saber, ter uma pequena noção, mas a gente tem que se guiar pela placa que está aqui. Vai virar para cá e a gente se guia pela luzinha da colimação. A pessoa encosta ali, tá? Isso, ela vai encostar aqui. Por exemplo, na raio escritório, ela sobe e desce. No ambiente hospitalar é do mesmo jeito. Tá? Você vai colocar da altura do seu paciente. Aí tem uma travazinha, né? Sim, tem a trava aqui do lado. Geralmente é um botãozinho no hospital, a gente clica no botão e sobe e solta ele. Você pega esse equipamento e faz aquilo que você falou, né? Isso. Eu vou apagar ali a luz daqui, que é para ficar melhor de ver aqui a luz da colimação. Vou abrir aqui a colimação. Primeiro, vai ele aqui. O posicionamento dele está correto? Não. Eu acho que o posicionamento para não seria isso aqui, mas... Fica aí que vai ser Calma aí, posicionado. ó. Bota a mão na cintura. Bota a mão nas cabeças. Com licença, dobra aqui. Flexiona, encosta, levanta o queixo. Pronto. Esse daqui seria. Dá só um passo para frente. Fez nessa posição. Pronto. Esse daqui é o posicionamento correto de raio-x de tórax. Certo? O paciente não consegue fazer esse movimento aqui. Ele vai abraçar aqui, ó. Abraça aqui. Vai. Olha. Abraça a placa. Isso. Assim, ó. A gente utiliza essa alternativa mais para idosos. Os idosos que a gente faz essa alternativa. É uma alternativa, não é o padrão. O padrão é aquela posição. Você colocou, ele não consegue ficar e você pede para ele abraçar. Porque é até bom até para ele, porque os idosos têm medo de cair. Né? A maioria, eu vou cair. Outra coisa, pode deixar ele com a perna aberta aqui. Ó. A gente pode pedir para ele afastar a perna, que é para dar uma segurança maior. E a exposição é feita na segunda inspiração total. Senhor, respira fundo aí. Aí pode soltar, ele vai soltar. Respira fundo novamente. Segura. Aí você dispara. Na segunda inspiração total. Certo? Porque a primeira, o pulmão ele vai inflar, mas não na capacidade total dele. Já na segunda, ele vai na capacidade total dele, a gente faz a exposição. Certo? Sempre se atentar aqui, ó, a sombra. Deixa 2 dedos aqui acima a placa, quando a placa estiver aqui dentro, que é para garantir que não vai cortar
os ápices pulmonares dele, porque aqui ele não está com o pulmão Você cheio. deixa a sombra, né? Isso, Dois dedinhos. 2 dedinhos aqui acima. Aqui ele tá normal. Quando ele infla, não vai aumentar. Então aí eu garanto que não vai cortar. Porque não pode. Os ápices pulmonares aqui tem que aparecer dentro Aí que pede pra ele da parar de imagem. respirar também. Isso, ele vai respirar. Segunda respiração. Segura. Você dispara lá. Disparou. Não, você pode respirar normal. Não esqueça, gente, que eu já esqueci. Eu já esqueci. Pronto. Só passar do lado. Ele tirou a radiografia minha. Aqui é uma tomografia. Certo? A tomografia ela vai vir desse jeito. Quem arrisca dizer que corte é esse? Esse é o axial. É uma tomografia. Isso, no corte axial. Corte axial vai vir cortando lá do topo, que a gente chama de vértice do crânio, e vai descendo, olha, fazendo todos os cortes até chegar à base Axial, então, é bem completo, do né? crânio. Sim, esse exame aqui, ele tá granulado. Provavelmente o paciente mexeu, por isso que doaram pra cá, né? Mas ó, aqui a gente consegue ver ó, as órbitas do paciente, aqui o vértice, a parte superior, os ventrículos, hemisfério direito e esquerdo. Você já consegue visualizar os mastoides ó, aqui do osso temporal. Vocês conseguem pelo menos identificar um osso aí? Um osso? Sim, um osso, imagina aí um osso aí. Qual seria ele? Aqui, aquele. Pode dizer não. É o nome. Ah, Ó, que é aqui, ó, É. tá vendo um buraquinho? Aqui, eu tenho um forame magno. Forame magno é do occipital. Aqui, ó, na base do teu crânio. Certo? Laterais aqui, ó, eu vou ter parietais. Aqui atrás, já iníciozinho do occipital. Aqui na frente, É o frontal? frontal. Certo? É como se eu estivesse fatiando meu paciente de cima para baixo. Daqui, ó. Várias fatias. Então, a visão é essa Imagina daqui, ó. assim, cortando. Pronto, Assim, são ó. esses cortes aqui, ó. Que é aquele, e através dessas imagens que o médico radiologista vai lá dar. Aí aqui Ele seria a pensa frente, que- né, dele, o nariz estaria aqui, aqui são os olhos, né? Porque vai descendo o corte. Vai descendo. Imagina aí, fatiando até. É, a gente é feia. Não, lindo. Eu sou bonito. Esse é muito... é legal. É. Acho legal. Esse Nossa, A é tudo a mesma tomografia, coisa. gente, a tomografia ela é a paixão de muitos técnicos em radiologia. Ele Mas vai trabalhar aproximar na tomografia justamente por conta disso. Entendeu? Eu acho um exame muito bonito, mas não tem meu coração. Tudo fatiado, né? É, todos fatiados. Aqui a gente tem a placa 35 por 43 e a D8 por 24. Aqui a gente faz raio-x de mão, raio-x de pé, dedo. Aqui tórax, abdômen, pelve, coluna lombar, coluna cervical, dependendo do tamanho do paciente, mas pode ser feito numa placa menor. Eu acredito que seja do mesmo tamanho dessa. Não. Essa daqui é a 35 por 35. Então tá vendo que ela é mais quadradinha? E por que ela é mais clara? Porque é outra marca. Aqui essa é uma 35 por 43, aqui essa é uma questão de marca. Essa daqui é utilizada no CR. Aqui dentro a gente vai ter as placas de fosfato. Quando a radiação ela interage, ela gera luz. Dependendo do local, quando eu levo vocês para a VPO, eu consigo mostrar. Eu abro a placa, irradio a placa e dá para ver. Ela fica uma luminescência esverdeada. Interagiu com a placa, fica verde, gera luz. É bem interessante. Esse daqui não precisa ficar é mais complicado. Certo? Ó, colimação. Quando eu falo de colimação, eu tô falando da luzinha aqui, né? Observem que a placa, ela tem setinhas. Tá vendo? Tem uma setinha aqui, setinha aqui e setinha aqui. Essas isso já ajuda setinhas. nos ajuda, Isso, né? exatamente. A estrutura ela tem que estar centralizada de acordo com a placa. Ó, eu vou centralizar. É porque essa colimação aqui é uma benção. Vamos lá, deixar do tamanho da placa. E no setor é assim mesmo, ela fica apagando. E aí, Lina, na vida real, no valendo é assim, né? É, no valendo No é valendo assim. é assim. Aí o que é que eu faço?
Vamos dizer que está centralizado, né? Imagina aí que está centralizado. O que é que eu vou fazer? Eu vou centralizar. Centralizei o raio central com a placa, mas eu tenho que centralizar a estrutura também. Por exemplo, raio-x de mão. O raio central ele vai incidir na terceira articulação metacarfalangiana. Aonde seria, professora? Aqui, ó, no meio da tua mão. Aqui, ó, essa articulação aqui é a terceira articulação. Sempre vai colocar assim, né? Metacarfalangiana, sim. Uma coisa que tem que se atentar: dedos não precisam estar extremamente abduzidos, não precisa, eles podem estar um ao lado do outro. O paciente não pode fazer isso aqui, que não vai ser laudável. E aqui, ó, tem que acompanhar. Eu tenho que deixar a estrutura toda centralizadazinha. Aí eu centralizo Nesse caso, o raio com a fica placa. aqui embaixo? Não, aqui em cima. Eu só vou usar a placa aqui embaixo quando a espessura da área for grossa. Como a mão ela é fininha, ó, ela é fininha, eu não preciso. A gente chama de raio-x livre, que a gente faz em cima da mesa mesmo, certo? Centralizei na terceira Com uma articulação. estrutura mais densa, né? Isso, ou seja, mais grossa. Ah, mas o meu paciente é gordinho, a mão dele é muito grossa. Mas aí mesmo assim, ainda dá pra fazer aqui. Não pode fazer isso aqui, mas também não pode fazer isso aqui. Tem que deixar Tem que deixar assim, tipo a mãozinha dele relaxada, que a minha mão é torta também. Certo? Terceira articulação, centraliza aqui, deixa todo mundo Sempre na retinho. linha, né? Centraliza a estrutura com o raio e com a placa. Sempre. Que aí vai me dar uma imagem bonita, uma imagem uniforme, a famosa imagem laudável. Raio-x de mão é isso aqui. Isso aqui seria um PA. Porque na posição anatômica a mão não tá assim. Então aqui é o AP e aqui é o PA da mão. Certo? Então, sempre raio-x de mão vai ser em PA. São duas incidências raio-x de mão. A primeira vai ser essa, a segunda é essa daqui, ó. A mão ali em oblíqua, mais ou menos. O que é que eu vou fazer? Ele não já tá assim? Se eu disser para ele fazer assim, a tendência é ele fazer isso aqui. Você vai lá e vai dizer assim: com licença, senhora. Aí você vai pegar só aqui, ó, e vai fazer isso aqui. Quando você faz isso aqui, aí você diz: não mexa. Você vai afastar só um pouquinho a placa para voltar a centralização para cá. E não deixar ele fazer isso aqui ou isso aqui. Certo? Tá aqui, tá aqui. Levanta só aqui, ó. Levantou, já fica no posicionamento. Pede para ele deixar os dedos esticados. Pronto. Senhor ou senhora, não se mexa. Aí você vai lá, faz o exame, pronto. Porque quando eu faço isso aqui, fecho as minhas articulações. Quando eu faço isso aqui, eu deixo elas abertas. Certo? É aquela criança, né, Lívia, que tu falou, lembra? É, eu botava a mãozinha e fazia assim, ó. Eu fazia assim, botava e fazia assim. Também um aninho, né, gente? Aí tem os dos dedos. Ó, aqui, um perfil de quinto dedo, o AP do quinto dedo. A diferença vai ser o quê? Que o raio central vai incidir aqui, ó, na articulação interfalangiana. Aqui. Aí aqui um AP, um PA e aqui um perfil. E assim sucessivamente. Outra coisa, raio-x desse dedo aqui. Quando eu faço assim no perfil, não tá distante, não fica distante. O meu dedo ele não tá distante da minha placa. Ele vai ser projetado maior. O que é que eu faço? Eu aumento a distância aqui, ó. Não precisa aumentar muito, não. Mas eu aumento um pouquinho aqui em cima. Não Sempre necessariamente precisa encostar na placa, não, no caso dos dedos, não, certo? Se eu consigo encostar na placa, ok, que é isso que é o importante. Mas, por exemplo, esse dedo aqui, eu não tenho como encostar, porque se eu encostar, ele vai aparecer obliquado. Ele não vai aparecer em um perfil absoluto. Então, o que é que eu faço? Eu compenso essa distância aqui. Eu subo aqui para me compensar essa distância, que é para ele aparecer na imagem o mais fiel possível ao tamanho dele. Nesse daqui eu não faço assim, gente, eu faço assim, porque eu preciso encostar esse dedo. A mesma coisa aqui, ó. Esse daqui é um dos que o pessoal mais erra. Como é que eu fazia? Observa que ele não fica, né, ó. E se eu fizer assim, a tendência é sobrepor. Aí o que é que eu fazia? Fazia isso aqui, ó. Pedia pra ele segurar assim, ó. Aí ele botava algum apoio aqui e deixava ele segurando assim, que é mais fácil dele não mexer.
Como lá era digital, Sim, respeitando a linha também, né? isso, como lá era digital, a gente não se preocupava tanto com a centralização na placa. Por quê? Eu não batia, não já aparecia lá. Então, lá eu ajustava tudo, entendeu? Questão do... Eu me atentava mais à questão da colimação, de eu colimar, eu fechar para aparecer só aquilo que eu quero. Não é só um dedo, eu não preciso da mão toda. Então eu fecho essa colimação para aparecer somente a estrutura que eu quero. Porque aqui, esse daqui não está fechando. Quando eu colimo, gente, o que é que eu tô... Qual a informação que eu estou mandando para cá? Ó, eu quero que todo mundo saia só nessa área. Entendeu? Como se estivesse juntando todos aqueles fotos que a gente aprendeu lá. Ó, eu quero que vocês saiam só nessa área aqui. Quando eu fecho, eu vejo aqui embaixo. Ó, olhem aqui. Ó. Eu vejo abrindo e fechando. Ó. Eu consigo visualizar isso. Certo? Que é justamente essas placas, elas são de chumbo, justamente para barrar essa radiação e ela sair somente aonde eu quero que ela saia. Para mim não ter a famosa radiação espalhada. Então a gente vai lá, colima, deixa tudo bonitinho. Lembra que eu falei para vocês do positivo e do negativo? Procurei. Eu procurei, não achei não. Se eu não me engano, tem. Ah, não sei. Essa roupa assim, Ali atrás não tem. Geralmente é aqui que eles colocam. Não tem? Não tem. Eu procurei o positivo e o negativo. Caiu o adesivo. Provavelmente deve ter caído. Mas o padrão da sala é esse lado aqui ser o negativo e esse daqui ser o positivo. Porque quando eu giro pra lá, ó. Quando eu giro pra lá. Liliana, a articulação sempre só para um lado, é isso? Essa virada que você deu, ele não dá pro lado de lá. Dá. Vai dar. Ó, quando eu viro pra cá e o meu negativo tá aqui, o que é que significa? Que os raios vão sair daqui, vão bater aqui e a minha maior incidência vai ser desse lado. Quando eu boto um tórax lá, eu preciso que aqui, ó, saia raios mais energéticos. Entendeu? Porque essa região aqui do tórax não é mais espessa. Então, o padrão seria esse. O padrão que a gente chama, né? Seria chumbo, certo? Como se fosse um separador. No raio-x convencional, aquele que eu preciso ir lá e botar nos químicos para poder revelar a imagem, a gente divide a placa. Por exemplo, nessa placa aqui eu vou fazer um dedo. Aí eu coloco isso aqui para proteger essa área e faço a primeira exposição desse lado. Fiz aqui o meu PA, ok, expus, fiz o exame. Aí eu pego isso aqui e boto pra cá, que eu já expus esse lado, e boto pra cá e faço um perfil. Pronto, aí quando eu for revelar, quando eu abrir lá na minha câmera escura, que eu for revelar, vai aparecer as duas incidências no mesmo filme. Isso a gente só faz em raio-x convencional. No digital CR e DR não tem muito essa necessidade da gente fazer, porque geralmente tem duas placas, a gente faz uma exposição, depois faz outra. Ou na mesma placa mesmo. Por exemplo, fiz uma exposição, fui lá, revelei, passei lá na processadora, volto com a mesma placa e já exponho de novo. Certo? Mas existe essa possibilidade de você separar, de fazer essa separação. Eu posso ter, esse daqui é pequeno, mas tem maiores. Antigamente você saía com isso, né? Você encontra. Não, o Windows está melhor do que nós. Aqui a gente chama de painel de comando. Painel de comando vai ter o quê? MAS, aqui ele está como tempo. MAS e o kilovolt, que é a quilovoltagem, certo? Aqui a gente aumenta ou diminui. Professora, não ia ter os cálculos em cima? Tem cálculos. Certo? Lembrando Aqui que isso é um simulador. Isso. MA é o que? Miliampere. Aqui o tempo seria miliampere por segundo. E o KV, o famoso KV, que é o kilovolt, que eu vou aumentar também ou diminuir. Aqui ele está dizendo book. Book é o que? É ali, ó. Book vertical e o book horizontal ou sem book. O que é uma radiografia sem book? Raio-x de mão, que eu faço em cima da mesa e não preciso colocar a placa dentro da gaveta. Quando fala em book, gente, é a gaveta, é a placa dentro da gaveta. Aqui ele pede para selecionar, mas a maioria não tem isso aqui. Geralmente, é só a mão que você faz sem Não,
Mão, pé, todos os dedos, antebraço, tornozelo, Não precisa. perna. Essas coisas mais. E mais finas não precisa, a gente faz sobre a mesa mesmo. A parte de joelho, coxa, tem que ter a placa. não. É antebraço, não precisa. Tudo que tenha mais densidade, mais. Tudo que for mais grosso, vamos dizer assim, né? A gente coloca dentro. Aí a parte de joelho, nos membros inferiores, a gente já faz dentro do book, dentro da gaveta. Aí joelho, coxa, que é o fêmur proximal, fêmur distal. O fêmur a gente divide, por ele ser um osso longo, ele não vai caber na placa. A gente divide em fêmur proximal e fêmur distal, que pega joelho e pega a articulação do quadril. Aí pelve, que é os 2 ossos do quadril, a gente também faz dentro da gaveta, todas as colunas, abdômen, crânio, ossos da face, tudo a gente faz no book, que é dentro da gaveta. O úmero também a gente faz, geralmente é feito em pé, ali na estativa dentro do book. Justamente porque, por mais magro que a pessoa ela possa ser, ela vai ter tecido adiposo aqui, vai ter gordura. E essa gaveta, ela me garante que a imagem ela vai sair mais bonita, entendeu? E quando é muito forte também, né? Precisa ser dentro da gaveta. A gente aumenta e diminui. Quando eu faço o preparo aqui, ó, que acende aqui o verdinho, o que é que vai acontecer dentro da minha tola? Primeiro, o filamento que eu selecionei vai esquentar. Ele vai deixar de ser prateadozinho e ele vai ficar vermelho. Ele vai ficar bem vermelho. Não, a gente segura, o filamento fica vermelho. Quando ele fica vermelho, ele vai aquecer, que a gente chama de efeito Joule. Vai formar uma nuvem de elétrons. Ao redor daquele filamento vai ficar cheio de elétronzinho. O meu anodo, ele vai começar a girar. A gente escuta o anodo girando. Tanto vai formar a nuvem de elétrons lá no cátodo, como o anodo vai começar a girar. Quando eu disparar o raio-x, é justamente isso que vai acontecer. Aqueles elétrons, eles vão se chocar com o anodo e vão sair pela janela, certo? Que aí é a formação propriamente dita do raio-x, sendo que é 99% e 1% de raio-x, 99% de calor e 1% de raio-x. Mas é isso que acontece. Preparei, sempre vai ser assim, gente. Eu preciso preparar primeiro. Se eu disparar aqui sem o preparo, não vai acontecer nada. Por quê? Eu não tenho uma formação. Isso, eu não tenho a formação da nuvem de elétrons e o meu anodo não girou. Então, como é que eu vou ter produção de raio-x? Primeiro eu preparo, depois eu disparo. Tem locais que a gente precisa segurar o preparo e o disparo. Tem locais que não, você aperta uma vez e aperta aqui e já foi. Isso Isso aí é muito particular de máquina para máquina. O preparo. Segundos. Apertou, ouviu o anodo girar, já pode disparar. Configurar a máquina como se fosse um raio-x de mão? Raio-x de mão? Como é que seria? Tipo assim, eu sei. Lina, e a gente tem onde ver ou é só assim mesmo? Ver o que tu Tipo diz? assim, a gente não vê, tipo assim, não fica uma tela igual a ultrassom não, né? Não. Aqui eu seleciono o foco fino. Aí daqui no caso iria pro sistema, Isso tipo você assim, vai na aprendendo UPA, tudo vai pro no sistema, Tem, né? sim. Tem até FF. Ó, aqui ó, foco fino, 50 MA segundos, aqui seria em segundos, ainda tá é muito esse tempo. Foco fino. É, acho que uns 15 segundos, 10 segundos, 42 Isso de que eu não detou, né, Lina? Isso aqui, lembra da tabela? A gente segue, eu não sei se aqui tem uma tabela. A gente segue a tabela que tá lá, mas geralmente o raio-x de mão é isso, é 40, 45 kV, Tu preparou tudo isso, tu vai pra trás da tela, Lina? Não, Lina, o que era que eu fazia? Eu fazia logo isso aqui, certo? Eu ia lá, eu chamava o paciente, ó, senta aqui, raio-x de mão. Já Senta sabia o aqui, que aí eu era, ia né? lá, preparava logo, Já depois sabia. posicionava ele. Posicionou, ele vem aqui, eu já preparo e disparo, Entendi. certo? É, porque se não vai, ele vai mexer a mão. Exatamente. Porque o tempo que ela, é o que ela tá dizendo, só te cortando. Ela poderia arrumar ele lá e vir pra cá, e aí enquanto ela tá aqui, ele mexeu Ele lá. mexe lá, entendeu? Então, assim, eu fazia assim, logo, botava logo os parâmetros, depois eu ia posicionar. Isso aqui é rápido, é porque, como aqui é de girar, demora um pouquinho mais, mas lá geralmente é assim, ó, botãozinho, assim, aumenta o Entendi. diminui. Lina, aí e aquela folha, onde é que sai?
A película Sim. não é todo local. Pois é, aonde não sai. Aí a vai pra gente onde? chama a câmara clara. A câmara clara a Tipo, gente na faz a hora, A gente impressão. não recebe. Vai direto para o PAX. O sistema. Isso, que a gente fez a imagem. Lembra que a gente leva a placa para ler? Ela não aparece no Mas aí a computador? gente tem que ver antes de ir pro sistema. Antes da gente enviar para o médico, a gente olha se a imagem está ok. Se tiver ok, aí a gente envia para o médico. E quando é com película? Quando é a película, a gente bota para imprimir. Tem a opção lá no sistema para imprimir. A gente bota para imprimir, aí vai sair. Tem uma impressora lá que, em vez de ser folhas, é aquela bichinha lá. negócio, É né? aquele plásticozinho. A gente faz a impressão e entrega pro paciente. Aqui, gente, tinha uma tabela. Não sei se ainda tem. Aqui, isso aqui é interessante. Menor. E aqui eu vou ter a presença do trocânter maior, linha intertrocantérica, ou seja, é a linha que vai ligar os dois trocânteres. Quando eu vou fazer raio-x de quadril de pelve, eu preciso rotacionar internamente esse pé. Eu faço isso aqui, ó, levando a perna junto. Isso me garante que esse trocânter não vai aparecer na imagem. Vou ter uma melhor visualização desse colo aqui e o trocânter maior. Isso que a gente chama de, seria um mapa verdadeiro de fêmur. Certo? É desse jeito que o médico radiologista ele quer ver. Eu não peguei a chave daqui, senão eu ia pegar só o fêmur para mostrar para vocês. A famosa hérnia de disco aqui, ó. Tem um aqui, tem um aqui também. Lembra que eu falei para vocês que a coluna cervical ela tem os forames? Ela tem forames laterais, que a gente chama de forame transverso. O motivo é justamente isso aqui, ó. Eu vou passar aqui, ó, veias e artérias e a saída dos meus nervos, da minha espinha dorsal, né? Da minha Cadê medula o Atlas? espinhal. Atlas daqui, ó. Esse daqui, ó, é o Atlas. E aqui, ó, embaixo é o axis. Tá vendo o dente dele aqui? Pronto, esse aqui, Atlas, esse daqui, axis C7. Ou seja, se eu acompanhar o processo espinhoso, eu vejo que o de C7 ele é mais protuso. Ele já ganha características de coluna torácica. Ele já ganha. E aqui a espinha, né, o processo espinhoso da minha cervical, ele é bífido. Ó, ele é partidozinho ao meio. Diferente desses daqui que não é. Eles são um só. Mas aqui não, eles são bífidos. Eles são... É perfeito, né? Sim, Senhora. tudo, Deus gente, é muito tudo. perfeito, né? Tudo que tem no nosso corpo tem um porquê e um pra quê. É a frase que eu mais repito quando Que eu tô... as costelas flutuantes, é? Isso aqui seriam as flutuantes, os dois pares de flutuantes. Aí as Por que que falsas. chama falsa? Porque ela pega carona aqui, ó. Ela não tem uma articulação só para ela. A partir daqui, ó, essa daqui ainda é verdadeira, mas daqui para baixo não. Eu Ela acho tá que é pegando justamente uma porque senão isso caronazinha. aqui teria que ser maior, Ser bem maior, e eu isso. comprometer essa parte, né? Deus é Exato. muito perfeito, gente. Aqui, essa região aqui, ela é protegida mais por musculatura, que a gente vai ter a musculatura abdominal mais interna e a mais externa. Então, aqui é a musculatura que vai segurar todas as vísceras, vamos dizer. Aí as que tá aqui abençoadas dentro. geralmente tira aquelas duas no meio, né? amiga? Tira essas aqui, Quatro. ó. Tira logo as 4 de uma vez. Deixa os rins desprotegidos, porque a gente tem um rim aqui e outro aqui, que seria um mais alto do que o outro, por quê? Por conta do nosso fígado. Por conta do fígado ele ser um órgão muito grande, ele acaba tomando bastante espaço e deixa também um pulmão maior do que o outro, um rim mais alto do que o outro, justamente por conta do tamanho dele. Aí deixa esses rins desprotegidos, qualquer pancada aqui na parte posterior pode lesionar esse rim. Tudo porque é estética. Uma coisa é eu sofrer uma fratura, uma cominutiva, por exemplo, que vai quebrar essa costela em vários fragmentos, não consigo reconstruir. Aí sim eu faço a retirada dela. Outra coisa é eu fazer por fins estéticos, né? Aí é completamente diferente. Ou a cabeça do prego. A colher ali. E a colher aqui, ó.
Aqui eu consigo visualizar bem direitinho. Tanto a colherzinha de sorvete como a cabeça do prego, gente. Quando eu rotaciono a mão, ó, ele se cruza. Quando eu subir na mão, fica um paralelo ao outro, fica um do lado do outro. Dali a colher. É? Olha aqui, uma linda escoliose. Aí é uma idosa, né? Sim, pelo jeito aqui. Fazer igual o Jarda, tá de calcinha. De calcinha. É uma senhora. Olha, a escoliose dela é a que a gente chama de padrão, que é a tóraco-lombar, que está ali na transição entre a coluna torácica e a coluna lombar. É muito comum, gente, esse tipo de escoliose aqui na tóraco-lombar. Observem que por conta dessa escoliose dela aqui, o quadril fica um mais alto do que o outro. As costelas dela também ficam meio que deformadas, vamos dizer assim. Isso aí vai acontecendo ao longo do tempo também? Pode ser a pessoa ser normal e ficar com escoliose? Pode, por conta de má postura. Sobrepeso também. Aqui apareceu muita roupa, vocês observam. Determinado pra lá você vê muito torto, dá licença. Eu consigo ver, tipo, daqui pra cá ela entorta muito, né, Lindão? Sim, é. Desse pra cá, olha isso. É, você vê que existe até um afastamento Sim, do corpo sim, da é, vértebra. tô vendo. Né? Tem um afastamento aqui, ó, bem acentuada a curvatura da coluna dela. Nesse caso foi feito dois raios-x, né? Sim, ó, foi Pra feito. emendar? Esse aí passa, Lina, acho que ele não Esse aí é deitado, Lina? Ou em pé? Gente, assim, eu não sei qual médico, qual o hospital desse daqui, né? Mas Mas não passou, né? onde eu trabalhava, não passava. É porque ele não. Não passava por quê? Apareceu muita roupa, sei lá. não Porque sei, não tem parece muita roupa. sombra de roupa dela, isso aqui é a roupa dela, certo? Tem muita sombra de roupa. E o que acontece? Provavelmente o radiologista não ia mandar voltar, né? Ia mandar reconvocar o paciente. Esse exame aqui, vocês acham que ele foi feito em pé ou deitado? Isso aí foi em pé, porque é o corpo inteiro. Deitado, que afastou demais. E aí, quem chuta? Deitado. Isso daí foi em pé. Eu acho que é em pé. Eu acho que é em pé. Ele foi em pé e ele tá. Isso, em pé ou deitado. Ei, Lina, mas o que aconteceu Pela que ficou postura do mostrando braço. muito a roupa dela? O que que Provavelmente rolou? a roupa dela era muito apertada. Ele Isso tá aqui é o errado. elástico. Agora eu não sei dizer se seria o elástico da calcinha dela ou da, Aqui é da calcinha. calça, enfim. Certo? Ó, vê o que tá até dobrado, apareceu aqui a curvatura. E o elástico? Dependendo do radiologista, ele não lauda, mas tem radiologista que lauda. Entendeu? Isso aí então é muito particular do setor. Nesse caso tem uma bata, a pessoa pode mudar, tirar a roupa. Ela tem, Igual ela tu tem falou, uma né? Isso, veste Ei, professor, a bata. Tá em pé, né? Ainda tá em AP. Ela tá em AP, ela tá em pé, gente. Que esse exame geralmente ele é Essa feito em pé. parte, assim. Porém, o que tá me deixando em dúvida se ela tá em pé ou não seria aqui, ó, a bolha gasta. Essa bolha era pra ela estar um pouquinho mais em cima. Eu ia te perguntar isso. Pois é, o que tá me deixando em dúvida seria isso, porque aqui ó, é a cúpula diafragmática, então a bolha era pra estar aqui quando o paciente tá em pé. Em Escorregou. Provavelmente ele tá aqui, ó, Ela tá por de, trás do seio. ela tá de estômago vazio, isso aí dá pra saber, porque a bolha dela tá muito grande. Não é nem pra contar pra você. Eu também tô de estômago vazio. Certo? Mas eu acho muito bonito. E eu fico feliz de Dividir, né? e falar. de vocês perceberem. Que a maioria não percebe. Primeira vez que alguém Não, eu percebe. vejo, eu sou muito de observar. Eu vejo Massa. que tem um brilho no olho ao falar de Gaidói. Deixa as minhas. Não mexa no meus. Mexa minhas raios-x, Não não. dá minhas raio-x, Mexa, não. não. Aqui seria o mesmo. Seria Isso, e essas Seria bolhas A? aqui é A. Ah, mesmo? Certo? É A. Aqui eu já tenho fezes, mas aqui são A. O A na imagem ele vai aparecer preto. Observe que o pulmão ó, ele fica bem pretinho. Esse daqui é Significa o. que tá cheio de Esse ar. daqui branco é o. É o seio. Aqui é o seio. É a massa do seio. Sempre o ar vai aparecer escuro, né, Lina? Sempre ele vai aparecer preto. Aqui, ó, que é A. radioluzente. É tipo quando você Ah. vai tirar uma xerox, que o que Ah. sobra da impressora fica preto, Isso, né? exatamente, ó, tá fora, né? Ó, tá Ah. fora. Aqui, gente, ó, consigo visualizar ó, a musculatura dela. Isso aqui são músculos, é sombra Isso muscular. aqui é a arsnôdicos da... Sim, aqui é a sombra da. Eu gosto, o raio-x aí foi com algumas fotos, O viu? bumbum dela tá magro, né, Lina? Tem mais tecido adiposo aqui do que mesmo
tecido muscular, os flancos aqui, E ela ó. não escuta eu Presença falando do de bumbum dela. Bichinho. Não, falando da calcinha, da bichinha. Aqui a curvatura da horta dela, ó. Bem aqui assim vai se ramificar a carina e vai vir quem? Tem nossos Bronco. calcificados. Essas imagens são Nossa. o próprio curso que Algum professor que disponibilizou, ó, entendi. certo? Foi algum Ele só oculta, professor né, o nome, né, que eu vi Sim. ali, pra ficar um negócio mais- Tem os calcificados, né? Aí que eu tô reparando, ou não? Tem, só que assim, ela nunca teve fratura. Se ela tivesse fratura, ia aparecer aqui. Acho que eu tô vendo Você os acha calcificados bem ali em cima. Me mostra. Pode. Essas partezinhas brancas seriam os calcificados. Não, isso aqui é lá nos pulmões dela. Aqui são os brônquios, bronquíolos. Ah, Pode ser Pode ser a calcificação. presença de. Mas calcificação dos broncos. Ah, Sim, ou ela pode estar com alguma coisa. Que a escoliose dela compromete um pouco a bacia, né, Lina? Deixa Sim. um pouco torta, né, ó. Sim, você vê Mexe na estrutura que o do quadril, ó, corpo, tem né, um o mais pra cima do que o outro, né? Um mais superior do que o outro. Era pra estar. Como não é raio-x de tórax, eu não preciso abduzir as escápulas. Então, eu vejo as escápulas aqui, ó. Daqui a justificativa daquele posicionamento lá. Tirar as escápulas da área comum. Que é as pás, né? Isso, a famosa pá, asa, omoplata, enfim. Aqui a área cardíaca dela, isso aqui tudinho seria o coração dela. Aí eu tenho o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, aqui embaixo, átrio direito, átrio esquerdo, a aorta, aqui a traqueiazinha dela, que ó, tá cheia de ar. Na hora da exposição tá cheia de ar.